Há alguns vídeos atrás eu falei que um dia eu ia sentar pra contar pra vocês a história do meu relacionamento, né? Esse dia chegou. É o famoso senta que lá vem história. Segura aí a vinheta. Bom, essa é uma história extremamente difícil de resumir, de contar, enfim, é difícil, tá? Não sei se é porque sou eu, né? É uma história sobre mim, mas ela é realmente bem complexa. Eu espero conseguir passar a mensagem final e não somente uma fofoca. Mas só pra vocês entenderem aí o contexto, dentro do meu primeiro relacionamento, né, quando eu tinha meu primeiro namoradinho, eu tive meu segundo episódio de depressão maior. Na realidade, eu não sei te dizer exatamente o que aconteceu. Eu sei que a gente terminou e eu fiquei muito tempo deprimida, mais de um ano deprimida. E nesse um ano eu acabei me envolvendo com uma pessoa que era extremamente tóxica pra mim. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas o que eu quero dizer é que quando eu saí desse relacionamento, muitos daqueles comportamentos tóxicos eu tinha aprendido. Então eu comecei a repetir muito do que ele fazia comigo, e não só repetir, como também reagir muito rápido a qualquer sinal de abuso, qualquer sinal de desconfiança. Por exemplo, se chegasse uma mensagem de qualquer pessoa que eu não conhecesse no telefone do meu namorado atual, eu já ficava completamente louca, tipo assim, ai, por que você não quer me mostrar, né? Você tá escondendo porque tem alguma coisa errada. E às vezes não tinha nada a ver com nada, era só eu que tava surtando à toa mesmo. O que eu quero dizer é que não necessariamente eu era uma pessoa ruim, mas que naquele momento de vida em que eu conheci o meu namorado atual, eu tava num momento ruim. Eu vinha de um relacionamento muito machucada, com muitas cicatrizes abertas. E o fato de eu estar tão ruim assim respingava nas outras pessoas que conviviam comigo. Então, nem tudo de ruim que aconteceu eu posso acreditar somente ao transtorno bipolar. Mas algumas coisas ruins desse relacionamento também eram minha culpa, por assim dizer. Bom, se você já viu um pouco da minha história, né, você vai começar a casar aí uma coisa com a outra. Mas em 2015 eu tive meu primeiro episódio de mania, que foi induzido pelo uso de um antidepressivo e fez com que eu tomasse várias decisões de mudar de vida, né? E uma dessas decisões foi ir para Curitiba recomeçar. Eu queria recomeçar. Eu passei mais ou menos 6 meses em mania durante esse período, né? Não tava fazendo nenhum tratamento, não tava tomando nenhum remédio. E foi nesse fuzuê todo que eu acabei conhecendo o meu namorado atual, que eu vou chamar de M, para preservar a identidade do dito cujo. Ele é uma pessoa muito reservada, gente. E eu não posso expor ninguém aqui, né? Mas é muito fácil a gente se relacionar com outra pessoa quando a gente tá em mania ou hipomania, né? Tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, tirando aí uns episódios de irritabilidade, tá tudo dando certo. O problema é quando a depressão chega. E depois desses 6 meses que eu passei em mania, eu passei algum tempo bem e a depressão chegou. Eu conheci um M em março de 2016, que foi o período em que eu ainda estava me recuperando dessa mania, mas quando chegou ali por outubro do mesmo ano, as coisas já estavam indo ladeira abaixo. E tudo começou com esses comportamentos que eu falei pra vocês. Com ciúmes, com possessividade, com agressividade, muita agressividade. Eu naturalmente já sou uma pessoa um pouco agressiva, mas dentro ali daquele contexto tudo só piorou. Logo no começo, quando eu percebi que eu tava ficando deprimida, eu sentei pra conversar com ele. Não foi bem uma conversa, né? A gente tem um probleminha aí na comunicação, sempre teve, eu tô achando já que quase sempre terá. Mas a gente sentou pra falar, olha, não tô muito bem, eu tenho um histórico de depressão, a essa altura eu ainda não entendia bem o que era transtorno bipolar e por isso eu não usei essa palavra, mas eu falei pra ele que haviam períodos da minha vida em que eu não ficava bem, que eu não queria fazer nada e que era pra ele me deixar quieta no meu canto. E realmente ele tentou me deixar quieta no meu canto, porque algum tempo depois ele terminou comigo. Ele não terminou comigo por causa da depressão, ele terminou comigo por causa de uma crise de ciúmes que eu tive com uma menina do trabalho dele. No final das contas, né, a pobrezinha, nunca mais nem ouvi falar, mas que vergonha, gente, eu sinto vergonha de falar sobre isso. O fato é que ali pelos meios de outubro aconteceu isso, foi o nosso primeiro término, a gente tinha 6 meses de relacionamento. Mas não durou muito esse término, a gente acabou voltando já em novembro, só que eu continuava deprimida, então o relacionamento continuava bem prejudicado. Na época eu não conseguia entender por que ele queria sair daquele relacionamento, mas hoje é lógico que eu entendo. Inclusive, se eu estivesse no lugar dele, eu teria saído correndo sem olhar pra trás, porque olha, eu não saberia lidar com tudo que ele lidou.
Em 2017, as coisas continuaram ainda mais difíceis. Elas foram indo só ladeira abaixo na realidade, chegando ao ponto de novamente ali em setembro de 2017 a gente terminar de novo. Dessa vez o término durou aí 2 semanas, eu acho. A gente voltou e terminou de novo, e depois de 3 semanas a gente voltou de novo. Então ficava nesse negócio o tempo todo. A relação em si já não era boa. Eu não estava colaborando por causa da depressão. Houveram muitos momentos em que ele precisou me carregar para me dar um banho, me levar para comer, colocar comida na minha boca, coisas assim que, cara, você tá ali para partilhar a vida com a pessoa, né? Não para ser a mãe daquela pessoa. Em muitos momentos ele foi sim a minha mãe. E eu admiro muito ele pela força, pela coragem de ter ficado ali para fazer tudo aquilo. Repito mais uma vez, eu não teria ficado. Mas ok, né? Vida que segue. Em 2018, as coisas começaram a melhorar, mas ainda assim eu tinha aquela coisa relacionada ao abandono. Então, por exemplo, quando ele acordava no meio da noite para fazer xixi, eu acordava junto, desesperada, perguntando para onde que ele ia, se ele estava indo embora, porque que ele estava me deixando bem pirada mesmo. Então, apesar de eu não estar ali em um episódio de humor, as coisas não estavam bem melhores, né? Elas estavam basicamente do mesmo jeito, tão tóxicas quanto elas eram antes. Então, pessoalmente, da minha personalidade, tudo que pegava pra mim sempre tinha relação com o meu problema com o abandono. Porque ciúme é abandono, possessividade é abandono. Então, sempre voltava para a questão do abandono. Quando chegamos em setembro de 2018, ele terminou comigo mais uma vez. E aí eu disse, não, essa é a gota d'água, agora eu vou buscar tratamento, porque vai que, né? Vai que tem alguma coisa a ver com isso. Eu ainda não tinha noção do que era transtorno bipolar. Foi só em 2018, 2019 que eu fui entender do que se tratava. Mas esse foi o real motivo pelo qual eu fui buscar tratamento. Porque uma coisa é a situação afetar a mim. Outra coisa é afetar terceiros, outra coisa é o outro não querer ficar comigo por causa daquele problema. Então, tudo isso colabora. Eu sei que o ideal não é a gente se tratar por causa de outra pessoa, né? O ideal é a gente vir com prioridade, sempre em primeiro lugar. Mas naquela época eu tava tão afetada, mas tão afetada, que não tinha por onde, não tinha outra saída. Quando eu comecei a fazer o meu tratamento medicamentoso, a primeira coisa que mudou foi uma certa apatia em relação àquela situação que a gente estava passando, porque nós estávamos terminados e dessa vez a gente ficou 1 ano separado. E eu não sentia aquela coisa ruim que você sente quando você termina com alguém, né? Aquela tristeza, aquela raiva. Eu não sentia nada disso. E foi muito estranho pra mim, porque normalmente eu estaria, né, jogada no meio da rua, esperando um caminhão passar por cima de mim. E dessa vez eu tava tipo, ok, fazer o quê? E foi aí que pela primeira vez eu comecei a me perguntar, será que aquela intensidade toda emocional realmente é algo meu? Ou aquilo era um sintoma? Claro que com o passar do tempo, conforme meu corpo foi se adaptando ao medicamento, a apatia foi passando, né? Isso é normal, gente. É normal você se sentir apático e depois isso vai passar. Mas a forma como eu sentia as minhas emoções agora nunca mais foram como eram antes. Depois de 1 ano aí, em outubro de 2019, a gente voltou oficialmente e desde então nós não terminamos mais. Eu acho essa história engraçada e o motivo pelo qual eu tô contando ela é justamente essa, porque às vezes você tem um relacionamento tão ruim com uma pessoa e você tem a capacidade de transformar aquilo em um relacionamento bom pelo simples fato de aprender a se comportar de uma forma diferente. Só porque você se comportou assim a vida inteira, não quer dizer que você tem que continuar se comportando daquele jeito. Que nem eu falei pra vocês, né? Eu não tive relacionamentos saudáveis antes desse. Eu não contei 100% da história, mas eu tive outros namorados e outros namorados tão tóxicos quanto aquele outro lá que eu falei. Ou seja, eu sempre estive presa no mesmo ciclo, mas esse ciclo pôde ser quebrado no final. Eu não consigo dar crédito de tudo isso somente para a medicação. Eu acho que a medicação ajudou muito, sim. Mas a maior parte desses avanços que a gente teve, sem dúvida, foram do meu treinamento de habilidades em terapia comportamental dialética, que eu sempre falo para vocês, porque foi através deles que eu aprendi a me comportar de uma forma diferente. Então, o que eu queria dizer aqui para vocês é que sim, existe um jeito. Às vezes não é do jeito mais fácil, às vezes a história ela é bem longa, às vezes você passa por muitos altos e baixos, mas é possível chegar aí numa conclusão legal. Não vou falar felizes para sempre, porque eu acho que é meio dramático, mas de você ter uma vida confortável, de você ter
uma vida decente, que te faça feliz, te faça satisfeita, ok? Se você quiser mais informações sobre o meu treinamento de habilidades, é só clicar no link abaixo que lá vai ter mais informações pra vocês. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, né? Se você curte uma fofoca, deixa seu like. E se inscreve no canal para receber as notificações dos outros vídeos que eu posto aqui. Se você tiver um tempinho aí sobrando, não esquece de assistir mais um vídeo do meu canal, que isso me incentiva muito a continuar gravando para vocês. Te vejo na próxima semana. Tchau!